Dia 20 de abril de 1889 nasceu Adolf Hitler. Vamos conversar a respeito de Adolf Hitler, principalmente a seguinte pergunta: por que Adolf Hitler na Alemanha? Afinal de contas, qual foi o motivo ou motivos que levaram essa simbiose, essa ligação entre ele e a Alemanha? Cerca de um século atrás, ali em 1918, 1917, o mundo estava terminando aquilo que hoje nós conhecemos como sendo Primeira Guerra Mundial. E quando acabou essa Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi o grande país. Só que aqui a gente precisa fazer o seguinte parêntese, a seguinte colocação: uma guerra, ela é uma coisa cara, mas extremamente cara para qualquer país. Se o país vencer a guerra, ele vai estar em uma dificuldade gigantesca, porque a guerra, ela consome muito, mas muitos recursos, muito dinheiro, acaba com a economia de um país. Se ele vencer a guerra, a mesma coisa. A diferença é que quando esse país perde uma guerra, precisa, além de agora ter a preocupação de se recuperar economicamente, ele vai ter que pagar lá para quem ele perdeu todos os custos envolvidos, tudo. O lado vencedor vai querer ser ressarcido. Não adianta o país que perdeu chegar e falar pro cara assim: meu amigo, é o seguinte, foi mal aí e tal, eu joguei bomba aí na sua casa, eu meti granada aí, eu dei tiro aí em você, eu tava meio com raiva de você, foi mal aí, desculpe e tal. Não tem essa conversa aí de foi mal, desculpe aí. Não, o cara vai ter que pagar. E a Alemanha, ali quando acabou a guerra em 1918, ela estava completamente arruinada. A Alemanha, há um século e pouco atrás, era um dos piores lugares. Imagine se você pudesse ter a capacidade de se transportar no tempo. A Alemanha era o pior lugar para o cara tentar ganhar a vida, tentar uma carreira, um bom emprego, tentar tudo. Isso porque quando a guerra acabou, a inflação na Alemanha estava lá nas nuvens. Desemprego era uma coisa assim, ocupando o país inteiro. O país estava com água batendo aqui no queixo. Estava completamente falido e arruinado. Naquela ocasião, o lema, o recorrente na Alemanha, em todas as suas cidades, ruas, praças, enfim, todo o país era: Alemanha, acorde! Alemanha, acorde! Vamos acordar, a população não está nada boa aqui. Vamos acordar. Esse que era o lema. Vamos sacudir, bora fazer alguma coisa, porque, repito, a água estava batendo aqui no queixo na Alemanha naquela época. Onde é que entra então a figura de Adolf Hitler dentro de todo esse cenário, de todo esse contexto? O que eu falei minutos atrás: ele nasceu no dia 20 de abril de 1889. Só que, assim, existe uma ligação forte, na verdade uma associação forte entre o nome dele e a Alemanha. Só que ele não era um alemão. Ele nasceu na Áustria e depois, mais tarde, lá na frente, ele se tornou um cidadão alemão. E dentro de todo esse contexto daí, ele lutou na época da Primeira Guerra Mundial pela Alemanha. Isso porque a Alemanha, conforme eu disse, ela estava em guerra, ela estava em uma situação tal que ela estava aceitando a ajuda de qualquer um que estivesse disposto a pegar uma arma e usar a bandeira dela e lutar na Primeira Guerra Mundial. Ela estava aceitando: pode vir aí, vamos lutar, vamos meter bomba em francês, em inglês, quem estiver na frente, vamos lutar. Ela estava aceitando qualquer um. E como a Áustria, ela é ali fronteira com a Alemanha, bem coladinha, essa imagem que eu estou colocando mostra isso, então ele acabou indo pra lá e vamos brigar aqui, vamos fazer. Mas ele era austríaco de nascimento. Acabou a guerra, a Alemanha arruinada, ele resolveu pegar a mochila dele, pegar as coisas dele e se mudar para a Alemanha. Ele sabia que a carreira dele, que ele tentou, mas não deu certo como pintor, foi pro buraco. Ele tentou ser militar também, mas também não deu certo e, enfim,
ele não tinha capacidade para ser um militar, foi pro buraco. Então ele foi tentar alguma coisa lá na Alemanha. Na Alemanha, o cenário, conforme eu disse, era caótico. Era o famoso cor da Alemanha. E os alemães, eles estavam assim, óbvio, você com água batendo no queixo, você tá em um desespero absoluto. Então eles queriam alguma coisa, alguma solução. Nós vamos ter que fazer alguma coisa aqui. Do jeito não dá para continuar. Nossos filhos, nossos netos, eles herdarem esse caos, esse país arruinado aqui, impossível. Não existe futuro para esses nossos jovens, enfim. Eles partiram então para as chamadas revoluções, rebeliões, desobediência civil. E dentro desse contexto, havia na Alemanha, naquela época, muitos partidos políticos. Entre esses vários partidos políticos, um que ele acabou vindo a se destacar foi o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. Esse partido, um pouco depois, ele viria a incorporar a palavra socialista. Aí virou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ou de maneira resumida, Partido Nazista. Se você perguntar, foi Adolf Hitler que fundou esse partido? Não, não foi Adolf Hitler. Quando ele chegou na Alemanha, esse partido já estava ali em fase de crescimento. Havia sido criado há pouco tempo. E ele foi convidado para fazer parte desse partido, o qual ele prontamente aceitou. Nesse ponto daqui, vale a pena destacar o seguinte, e que é a base para a gente entender essa relação, essa simbiose, essa união entre Adolf Hitler e a Alemanha. Adolf Hitler, ele era simplesmente um orador, assim, absurdamente espetacular. O cara tinha uma capacidade de oratória, uma retórica, ele tinha um magnetismo, quando ele resolvia abrir o bico e começar a latir de uma maneira tal, que ele conseguia atrair multidões e multidões. O cara realmente, ele nasceu para abrir o bico e latir, porque o cara era um orador nota 1000. Isso daí foi determinante para essa união entre ele e a Alemanha e toda aquela situação pudesse ser fortalecida. Adolf Hitler, junto com seus companheiros de partido, eles tentaram, porque a situação era desesperadora, um golpe de Estado. Planejaram, eles arquitetaram, tramaram, tentaram realmente dar um golpe de Estado para derrubar o governo alemão que existia naquela época e tentar implantar um outro modelo de governo, uma outra governança. Só que esse golpe ele foi descoberto e foi anulado. Esse golpe acabou naufragando. E as pessoas que arquitetaram aquela situação foram presos, incluindo ele. Ele conseguiu fugir, passou 2 dias em fuga, mas ele acabou também sendo preso. E no que ele foi preso, ele foi julgado e condenado. A condenação dele foi 5 anos de cadeia. Só que naquele momento aconteceu o seguinte, parecia que tudo iria dar errado para aquele homem, aquele sujeito lá, para ele, tudo dele, para as pessoas que faziam parte ali da equipe dele. Parecia que tava tudo indo para o fundo do abismo. Só que a população alemã, estando desesperada, estando querendo uma solução, alguma coisa para resolver aquela situação, ela entendeu naquele gesto dele e dos outros que aquele homem, ele não podia ser um traidor. A roubagem, a traidor não poderia ser usada nele. Pelo contrário, ele passou a ser visto como um herói, porque alguma coisa ele tentou. Ele tentou melhorar a situação do país, tentou alguma coisa, enfim, ele tentou alguma coisa, porque o que eu venho falando aqui ao longo desses minutos é que a água estava batendo aqui no queixo, o desespero era completo, enfim, e ele tentou alguma coisa. O peso da opinião pública por conta disso fez com que, ao invés de 5 anos, ele fosse condenado 1 ano de cadeia. E esse 1 ano de cadeia, ele acabou até nem precisando cumprir tudo. Ele ficou cerca de uns 8 meses, 9 meses preso, e depois ele foi colocado em liberdade, aquela chamada liberdade condicionada. Aí fora, tá livre aí, a gente vai ficar observando você e pronto, foi dessa maneira. Nesse período daí, aconteceu o seguinte. Nesse período aconteceu assim. A Alemanha, ela teve uma ligeira melhoria. Nós já estamos ali por volta do ano de 1927, 1928, ali 29. Então ela teve uma ligeira melhora. Suponhamos que a água tava batendo aqui no queixo, agora abaixou um pouquinho, estava aqui na região aqui do pescoço, tá? O cara ainda tava conseguindo dar uma respirada, ver alguma coisa. Baixou um pouquinho. Sabe aquela história do lutador de boxe? Aquele lutador de boxe que tomou um soco e foi lá beijar o asfalto? Foi esse da Alemanha. E aos pouquinho ela estava começando a levantar. Só que aconteceu o seguinte, é que lá do outro oceano, lá em Nova York, nos Estados Unidos,
no ano de 1929, aconteceu a chamada quebra da Bolsa de Nova York, Bolsa de Valores, que levou os Estados Unidos também para a ruína praticamente. Mas não só os Estados Unidos, levou vários países para o fundo do poço. E ó, a Alemanha estava dentro desse pote que, aquilo que eu falei, ela estava tentando se levantar, parecendo a cara que tomou um soco no queixo. Estava ali agarrando nas cordas, tentando dar uma respirada, e de repente leva um outro coice e dessa vez cai de vez. A Alemanha, a água voltou a subir, e já estava dessa vez passando aqui, já estava chegando nos olhos. Era essa a situação. Então, quando houve quebra da Bolsa de Valores em 1929 nos Estados Unidos. Dentro de todo esse cenário caótico, todo esse inferno, se naquela ocasião eu ou você, nós pudéssemos ir lá na Alemanha, perguntar para que cidadão alemão, qualquer um, meu amigo, o que é que você precisa, o que é que você deseja, qual é o seu sonho hoje? A resposta ia ser: eu gostaria de ter um líder, eu gostaria de ter uma pessoa, um Messias que pudesse conduzir esse país para uma outra situação, para um outro patamar. Eu daria tudo para ter um líder, alguém que pudesse pegar uma bandeira, uma arma e fosse marchando aqui na nossa frente. Era esse o desejo de qualquer cidadão alemão ali naquela faixa ali, 1928, 1930. Eu preciso de um líder. E esse líder, ele estava bem ali do lado. Esse líder, aquela pessoa que eu acabei de citar minutos atrás, tinha uma oratória impecável, tinha uma capacidade absurda, espetacular de reunir multidões, conversar com multidões e principalmente convencer essas multidões. Depois daquela tentativa frustrada de um golpe de Estado, Adolf Hitler e os membros do seu partido, eles começaram a entender o seguinte, que não era mais necessário fazer algo daquele jeito. Eles poderiam perfeitamente usar o sistema para chegar lá no poder. Bastaria eles jogarem de acordo com as regras que já existiam ali. Não precisava tentar inventar nada de novo, inventar uma novidade, inventar alguma coisa. Isso porque, naquele momento, o clima no país era de natureza tal que qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer partido que pudesse falar com as multidões, com as pessoas, com os trabalhadores, com os desempregados, com as donas de casa, enfim, com todo mundo, e falasse aquilo que o cara estava querendo desesperadamente ouvir, ele levaria fácil. E aconteceu o seguinte, que nas eleições ali, acho que em 1930, o partido dele disparou e acabou chegando em segundo lugar na contagem geral. Foi as eleições para o parlamento alemão. Se fosse aqui no Brasil, seria o equivalente ao Congresso lá em Brasília. Foi a eleição para escolher os deputados. E o partido dele, repito, chegou em segundo lugar. Isso daí, meu amigo, mandou-se um recado claro para a classe política alemã, para o parlamento alemão. E o recado era: esse partido daqui, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou simplesmente Partido Nazista, ele não era aquilo que aqui no nosso país nós chamamos de baixo clero. Sabe, aquele partido nanico, aquele negócio lá significante que tá ali no cantinho, que ninguém sabe quem é. Era um partido que tinha peso, que tinha envergadura, que tinha musculatura e, portanto, ele não poderia de maneira nenhuma ser desconsiderado. Aquele partido, aquele homem, Adolf Hitler, eles tinham peso político, capital político, eles tinham capacidade de falar com o povo, com as pessoas, enfim, e portanto nada disso poderia ser ignorado. E daí aconteceu o seguinte: o partido que venceu, que chegou em primeiro lugar nas eleições, ele tinha como prerrogativa escolher o chanceler. O chanceler, ele seria uma espécie assim de presidente. Ele seria o homem que iria tentar organizar o país, escolher ministros, justiça, economia, infraestrutura, enfim, tentar dar uma arrumada na casa, já que a casa estava toda bagunçada, estava de pernas pro ar, enfim, estava uma bagunça completa. Então, esse chanceler teria esse papel. Só que o nome escolhido, passou-se alguns meses, percebeu-se de maneira clara que ele não está em condições de cumprir bem essa missão. Ele não teve capacidade, competência, lastro para
para conseguir cumprir essa missão. E daí foi necessário escolher um outro nome. E esse outro nome teria que ser alguém que pudesse realmente fazer tudo isso e fazer com que a água que já estava aqui nos olhos, ela pudesse baixar mesmo, porque, repito, era uma situação desesperadora. Através de um certo acordo político, através de certas alianças políticas, negociações, enfim, o nome que acabou sendo o indicado foi o nome de Adolf Hitler. E Adolf Hitler, aquilo que eu citei, ele era um orador muito capaz, uma pessoa que tinha uma capacidade de falar muito intensa. E nesse momento, ele começou a radicalizar mais ainda e falar para as pessoas, para o povo alemão, tudo aquilo que as pessoas de fato estavam querendo ouvir. Isso porque, para os alemães, todo aquele caos que eles estavam dando, havia culpados. Então, por exemplo, para eles, comunistas, judeus, queiros, empresários e outros, eram responsáveis pela aquela situação caótica ali. E Adolf Hitler, junto com o seu partido, eles em momento nenhum, eles não, vamos dizer, pisavam em ovos. Eles falam, culpa, nosso país está assim arruinado, é de judeu, de comunista, de banqueiro, é de empresário. Esses caras estão dando facada nas costas aqui de nós alemães. Os caras precisam ser terminados, se for possível, completamente dizimados. A conversa era essa, o papo era esse, não tinha conversinha de politicamente correto, não. O papo dos caras era extremamente radical. Quer dizer, o partido dele já era radical. Ele conseguiu triplicar esse radicalismo. E então ele foi escolhido para ser o chanceler da Alemanha nesse momento. Nessa ocasião, Adolf Hitler, ele era o número 2 da Alemanha. À frente dele havia apenas uma pessoa que era o presidente do país, que era o Marechal Paul von Hindenburg, o número 1, e ele era o número 2 da Alemanha. Só que havia duas situações que envolviam o presidente Paul von Hindenburg. E as duas situações eram a seguinte, meu amigo, que esse von Hindenburg, ele já era um homem de uma certa idade. Ele não era mais jovem, ele já estava com mais de 30 e tantos anos de idade. E ele também não estava com a saúde muito boa. Então, já havia uma percepção clara naquela ocasião que aquele homem, ele não ia conseguir ir muito adiante. E daí, por conta disso, foi costurado um acordo político dando a entender o seguinte, que no futuro, o chanceler da Alemanha, ele iria ter nele todas as prerrogativas de um chefe de Estado. Não haveria mais aquela divisão, chanceler aqui e o presidente aqui. Tudo iria ser fundido, unificado em torno do chanceler. Ele ia ser chefe total de Estado. E quando o Marechal Paul von Hindenburg veio a falecer, quem assumiu o lugar dele foi Adolf Hitler. E Adolf Hitler, ele então, diante desse cenário, desse acordo que foi feito, de se unificar tudo em torno de um único nome, ele que era o número 2, agora ele era o número 1 da Alemanha. Tudo agora, todo o Estado, todo o governo agora estava em torno daquele homem, daquele que mais tarde a história iria mostrar o que é que ele viria a fazer, mas naquele momento, ele de número 2, ele passa a ser o número 1. Quando Adolf Hitler, ele assumiu o poder completo na Alemanha, ele resolveu fazer o seguinte, diferente do que aconteceu aqui no nosso país recente, quando esse vagabundo ladrão lá de mula, foi prometendo picanha, prometendo bamba, cerveja gelada, 80, 90 anos atrás, na verdade 90 anos atrás, Adolf Hitler, ele apelou para o orgulho dos alemães. Nada de porra de picanha, de cerveja, vai pro inferno cerveja e picanha. Ele apelou para o orgulho. Nós somos um povo rico, nós somos um povo forte, nós somos uma raça superior e nós não vamos ficar aqui embaixo dos pés de ninguém. Chega de francês, chega de inglês, chega de não sei quem, chega disso, chega da gente ficar pagando dívida de guerra, chega da gente ficar pagando isso, pagando aquilo. Chega! A partir de hoje, quem vai dar as cartas, quem vai escrever as regras do jogo, somos nós, os alemães. Era esse o discurso dele. Os nossos jovens, nossas crianças, nossos netos, eles vão ter um futuro muito bom. Quem passa dificuldade fomos nós, somos os mais velhos. Mas nossas crianças, jovens, que ainda haverão de chegar, eles vão ter um futuro brilhante e nós vamos trabalhar muito para isso. A Alemanha, ela vai se tornar grande, poderosa, uma máquina. Os outros povos vão ter que se ajoelhar diante de nós. E ele, como era um orador extraordinário, uma capacidade absurda de falar com as multidões, convencer mesmo, inflamou todos os alemães e levou o país para tudo
tudo aquilo que viremos a saber mais tarde. De fato, meu amigo, naquele momento, quando ele se tornou chanceler, o chefe de estado absoluto da Alemanha, aquele líder, aquele messias, aquela pessoa que iria uma bandeira e uma arma chefiar a Alemanha, estava completamente materializado naquele homem. Aquelas pessoas, o povo alemão que estava sedentos de um líder, agora esse líder estava ali completamente materializado. E mais do que isso, ele estava realmente disposto a levar as últimas consequências, tudo aquilo que ele havia prometido, incluindo exterminar para, na cabeça dos alemães, eram os responsáveis pela desgraça que eles haviam sofrido tempos atrás, na época da Primeira Guerra Mundial. Então, meu amigo, é isso. Por que Adolf Hitler na Alemanha? Eles estavam querendo desesperadamente, absurdamente, um líder, e esse líder se materializando na figura daquele austríaco que depois iria se tornar um cidadão. Muito bem, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje é concluído. Eu espero que você tenha compreendido aqui a nossa conversa e tenha gostado. Enfim, como eu sempre digo, sinta-se muito bem-vindo aqui para a nossa conversa. Faça o favor, faça uma gentileza, deixe seu gostei, se inscreva caso você não for inscrito. Enfim, dá aquela força, dá aquela moral, enfim, tudo aquilo que eu sempre te peço, certíssimo? Hoje é sábado, até o nosso próximo encontro, valeu!